Sim. Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui na APROPUC para realizarmos este seminário, que é o terceiro deste ano, seminário de estudos da Sociedade de Estudos e Pesquisa Qualitativos, e hoje teremos a palestra do Dr. Cândido Jerônimo Flauzino sobre a questão da morte. O título desta palestra é Século XXI, Morte da Morte, formação como possibilidade de significação da experiência do médico com a morte. O Dr. Cândido é associado desta sociedade, tesoureiro da atual gestão, e tem colaborado muito com os trabalhos que estamos desenvolvendo. Nós agradecemos muito à APROPUC e aos nossos colegas também associados da Sociedade de Estudos e Pesquisa Qualitativos, que são aqui da Pontifícia Universidade Católica, em especial a doutora Marília Marino, que faz essa ponte nos interligando com a APROPUC. Temos feito esses seminários que, em geral, são presenciados por poucas pessoas corporalmente presentes aqui, mas que são gravados e estão dispostos para interlocução à distância, dado o equipamento de que dispomos. Então eu passo a palavra ao Dr. Cândido e depois da sua palestra nós abrimos as perguntas dos presentes aqui. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a APROPUC por nos proporcionar esse espaço, o convite da Sociedade de Estudos e Pesquisa Qualitativos, a presidência da professora Marinha e demais da diretoria, da qual eu faço parte. Bom, trabalho, século XXI, Morte da Morte, formação como possibilidade de expressão e ressignificação da experiência do médico com a morte, foi o meu doutorado. Ele parte de uma inquietação e de questões que vêm sendo discutidas hoje, e aí nos leva a pensar que será que mataremos a morte algum dia? Será que no século XXI mataremos a morte? Com tantos avanços tecnológicos, humanismo, transhumanismo, inteligência artificial, biochips, etc. Tantas questões que vêm aí sendo avançadas nesse sentido, e permanece aí as questões humanas, em especial nesse momento a formação do médico, porque até se pensarmos o médico, em especial o médico, mas não só ele, mas os profissionais da saúde em geral, eles lidam hoje diretamente com a morte, talvez mais do que em épocas anteriores. Por quê? As pessoas morriam em casa. Hoje, elas morrem no hospital. Então, o profissional ele não era preparado para lidar com a morte, ele era preparado para salvar vidas. E hoje, ele continua sendo preparado para salvar vidas, mas ele tem que lidar com esse aspecto que é a morte, que é uma etapa do desenvolvimento humano, mesmo sendo dela. Então, isso vem falando um pouco da minha trajetória, eu já tinha estudado como que é para o paciente oncológico se deparar com a iminência da própria morte, então como que era para a pessoa vivenciar o período da doença sabendo que ela iria morrer, e os seus familiares. Acompanhar o seu ente querido sabendo que iria perder. Depois eu fui estudar como que acontecia o encontro do médico com a morte do seu paciente, Então, assim, como que se dava esse encontro? Como que era para o médico cuidar de um paciente sabendo que ele morreria? E neste momento eu fui
o quê? Como se dava essa formação no que diz respeito, né, à formação deste profissional que lida com a morte. Morte e formação médica, né, eu acho que mais do que é de extrema importância pensarmos os aspectos humanos envolvidos nesse processo, e são aspectos que parecem óbvios e parecem tão presentes no dia a dia de todos, mas que, por assim ser, muitas vezes acabam não sendo cuidado, acabam não sendo olhado, né? E com isso, né, eu trago como proposta a escuta clínica, que ela vai exatamente olhar para esse conjunto de significações, atribuições humanas presente principalmente na formação. Aí no capítulo 1, eu estudei, né, o médico, né, eu utilizei Heidegger, que vai, né, uma fala bastante conhecida de Heidegger, né, o ser para a morte. Então, como é, né, como é que compreende essa morte, o mundo de possibilidades, né, o médico diante dessa finitude, que é a dele, o paciente, e essa ambiguidade, esse conjunto de significações presente ali nessa relação. No capítulo 2 eu estudei o corpo e o médico, né, utilizando Merleau-Ponty, né, discutindo a questão do corpo como abertura de possibilidades, que é uma teia que o médico, né, não só o médico, mas todos os humanos ali presentes acaba construindo, e que isso requer manejo e cuidado, que não é algo tão simples, né? Não é algo dado e também não é algo que está discutido ou está inserido na formação. Eu trago, né, para a importância de se olhar para isso. No capítulo 3, eu falo da formação médica, um panorama geral, né, dos aspectos curriculares, mas não voltado para a grade curricular em si, mas ressaltando o acúmulo de informações biológicas que tem nessa formação e pouco voltado para os aspectos humanos. E aí, né, como proposta de se pensar como poderia ser humanos, considerando inclusive a própria história de vida do sujeito, como do aluno em si, né, como forma de manejo dessas questões humanas. A escuta clínica, né, como eu disse, acho que é um ponto-chave da tese, né, que é uma como forma de você olhar e acolher esse encontro que é entre dois humanos, principalmente quando se trata de questões da morte, né? A medicina está muito preparada, ela está muito voltada para dar respostas, para salvar, né? Enquanto que pouco se olha para a formação desse sujeito, toda imbuída de questões morais, de questões de formação, de questões que deixam, né, ou melhor, que não contribuem para que o sujeito seja olhado de um modo mais humano. O sofrimento emocional é muito intenso. Nele, o doente toma consciência da sua mortalidade e essa consciência o leva do sentido da sua existência. Sempre digo que medicina é fácil, chega a ser simples demais perto da complexidade do mundo da psicologia. Essa é uma fala da Ana Cláudia. O livro dela, A Morte é um dia que vale a pena viver. No capítulo 5, né, eu apresento o método fenomenológico como uma forma de estruturar toda essa compreensão, né? Foi uma pesquisa na qual eu entrevistei 9 médicos e
a partir disso, dessas entrevistas, nós trabalhamos esses dados, né, e o método fenomenológico como uma possibilidade de trabalhar as significações desse sujeito, né? Entendemos que o fenômeno ele é perspectival, ou seja, ele se mostra para quem o percebe. E esse modo de perceber, né, que a fenomenologia vai trabalhar, são a descrição dessas vivências desses sujeitos. O objetivo geral da pesquisa foi conhecer como se dá a formação do médico no concernente ao enfrentamento da morte do seu paciente. Objetivos específicos foram possibilitar ao médico, a partir da sua experiência de vida e morte, identificar e desenvolver estratégias de expressão e ressignificação dos processos de morte na sua prática profissional em diálogo com sua formação. Identificar, compreender, validar e lidar com as lacunas existentes em sua formação no âmbito da atuação profissional, verificar suas experiências de vida e morte no manejo com o seu paciente. A pergunta norteadora dessa tese foi como se dá frente ao enfrentamento da morte do paciente. E aí, né, através dessa pergunta, eu busquei esses 9 médicos e perguntei para os médicos individualmente o que em sua formação ressoa em seu manejo com a morte de um paciente que está sob seus cuidados. As entrevistas foram depois dessas entrevistas, eu pude levantar 2 temas que eu parti para o grupo focal, que foi a formação do médico recorre diante da morte... A que formação o médico recorre diante da morte de um paciente? O que seria um médico ideal voltado para as questões da morte e como essa formação poderia ser pensada? Desses 9 médicos que eu entrevistei, né, eu convidei focal, desses 9, 3 participaram. E nesse grupo focal, a gente discutiu as 2 questões já mencionadas. A partir dessas entrevistas, nós podemos levantar categorias analíticas, categorias temáticas, né? E aí um ponto importante de ressaltar, que muita gente fenomenológica, você cria categorias previamente e aí você dialoga com o relato dos entrevistados. Enquanto que não é bem assim, né? Essas categorias, na verdade, elas emergem da análise desses relatos a partir da pergunta norteadora, né? Então eu me debruço sobre esses relatos e vou, a partir de convergências e divergências, né, pensando essas categorias. Então elas vão emergindo desta análise e não o contrário. Então, a partir da análise dessas entrevistas, a primeira categoria, né, que emergiu foi tema morte no currículo do curso de medicina, né? Nessa categoria eu pude discutir a complexidade de sentimentos e emoções vivenciada por esses médicos diante da morte, né? O conhecimento formal tem sua repercussão e complexidade, ou seja, aponta de novo aí a necessidade para se voltar a olhar para o humano ali que inclui. E, de novo, né, de falar da importância de olhar para a história de vida deste aluno e transformar essa história de vida do aluno como forma dele lidar com o que ele vai, né, ter que manejar na sua vida profissional, que é a morte do seu paciente. A segunda categoria foi o que vê. Aí surgiu a história de vida como processo de aprendizagem, né? A morte como uma etapa de vida a ser vivenciada e não superada, o acolhimento da dor, o limite, né, do atendimento, o compartilhamento com o paciente e a escuta e empatia para o acolhimento dos desdobramentos emocionais de ambos. A terceira categoria, como a morte se mostra, né? Ela se mostra como uma possibilidade de cuidado mútuo, natural, acidental, falha, possibilidades que o médico terão que enfrentar, né? A categoria de número 4, que é tomando ciência de si, que
podemos pensar no manejo da morte, né, no autoconhecimento, proporcionado aí pela psicologia, através da escuta clínica, categoria de sobre morte e como lidar com ela na profissão. Modo trata-se aí, né, vamos de novo, esbarrar nas questões tecnológicas, então assim, de que forma podemos usar essa tecnologia até para discutirmos limite de vida, limite de morte, manejo da morte, manejo de comunicação. Categoria de número 6, o modo de conceber o médico, que é essa ausência da percepção de si, né? Que é um excelente técnico não habilitado para atuar nas relações de cuidado, vida e morte. Podemos pensar em aspectos orgânicos da doença, que esbarram na visão tecnicista, e não compreensão do doente como um ser humano. Aí no grupo focal, a partir da análise do relato do grupo focal, nós podemos levantar 3 categorias, sendo ela primeira vida, né, tão discutida na formação médica, né, enquanto que ainda hoje está muito voltado para a vida, mas hoje, como eu disse desde o começo, ele tem que manejar com outro aspecto, que é a morte, que demanda cuidado, né? E que a partir da escuta clínica ele pode transformar essa história de vida dele em processo de aprendizagem. A segunda morte, né? O primeiro contato do estudante de medicina é através de cadáveres, né? E aí isso acaba por se transformar numa dificuldade do aluno de vincular a morte com o morto, né? Porque ele acaba vendo a morte como uma coisa mecânica, e o morto não, né? O morto tem uma história de vida, ele tem toda ali uma complexidade, tem sentimentos desse profissional, e por isso se torna uma situação de difícil manejo. Então, lidar com a morte demanda habilidade, demanda, né, conhecimento, em especial o autoconhecimento, que poderá ser proporcionado através da escuta clínica. Formação acadêmica, como deveria ser. Essa é a categoria do grupo focal, né? Podemos pensar em uma formação não voltada só através da verticalização do sistema tradicional, que é aquele sistema o professor transmite o seu conhecimento para o aluno, mas podemos pensar em um processo de ensino e aprendizagem mais horizontalizado, através do compartilhamento de experiências, vivências com casos e tudo mais. Compreendendo o interrogado. Eu vou optar por ler, né? Penso que somente é capaz de abarcar e acolher o ser humano como um todo na sua singularidade e complexidade de sua existência. Falar de medicina é falar de vida, cuidado, morte. Falar de corpo e morte na formação médica é abarcar a subjetividade envolvida no processo. Problematizar uma questão tão complexa tem sido um desafio que beira a impossibilidade, mas que possibilita vivenciar e estabelecer sempre novas relações com o tema discutido, morte e formação médica. O lugar do humano precisa ser reconhecido, respeitado, validado e transformado em ensino e aprendizagem de forma privilegiada em diálogo. É deste lugar que eu falo e atuo como psicólogo clínico e pesquisador. Trata-se de um transcender que perpassa toda a construção teórica para tocar e acolher o ser humano através de um diálogo que não é da ordem do senso comum, e sim do encontro humano que, por assim ser, se constitui e se traduz no âmbito da ética e fazer profissional. Acredito que somente seja possível falar de dignidade no processo de morrer se nos debruçarmos sobre esse solo no qual o ser humano se dá e se mostra como tal. Solo esse que, perpassando as sedimentações da moral, nos coloca como humanos na relação com o outro, no qual se dá a ética como relação e respeito ao modo como o outro se mostra sem o viés do julgamento e das sedimentações da moral carregada de valores e crenças.
intervenção é acolher o outro na sua condição existencial mais pura, que é o seu existir datado e completo com seu nascimento e morte como possibilidades, possível de ser traduzido como o fazer ético do médico em suas relações humanas. Corpo é vida, consciência e abertura de possibilidades para a significação em um movimento dialético que abarca a morte como parte do desenvolvimento humano através das experiências de vida e morte. Tema entendido como um fazer ético, construído a partir da escuta clínica, desdobrando-a em cuidado. Esse é o avanço que a academia deveria desenvolver e funcionar atravessando as sedimentações do conhecimento teórico para proporcionar um encontro humano como abertura, possibilitado pela escuta clínica proposta nessa pesquisa e para novos estudos e pesquisas acadêmicas. Não posso falar de morte sem falar de corpo como núcleo significativo de suas vivências existenciais. Ou seja, falar de morte com intimidade é falar de ética, é falar do meu corpo existir em contato com o não mais existir do outro, o corpo morto. Como o contato com o corpo morto sem remeter à minha própria condição humana de finito ainda vivente. Sintetizando, não posso me preparar para o único, singular, mas posso me preparar sim para a morte do outro que invoca em mim uma perda do vínculo que estabeleci com o outro. Pode-se pensar que o encontro do médico com a morte de seu paciente, como encontro humano, só seria possível ao recuperar a dimensão humana perdida no tempo e no espaço tecnológico da contemporaneidade. Encontro este que suportaria e acolheria nossa condição humana de ser finito. O que acontece, irmão? O que acontece no encontro do médico com a morte de seu paciente diz de algo estruturante da condição humana que transcende a formação acadêmica e o mobiliza por estar na presença de a estrutura do fenômeno reside na ausência de diálogo pela dificuldade de lidar com os próprios sentimentos e emoções emergentes do processo de perda dos pacientes. Então, permanece como desafio uma formação ancorada no encontro humano, desprovido das sedimentações e da moral e da produção do conhecimento do ser humano como possibilidade de existir, traduzido em cuidado por um fazer ético. É isso. Obrigado. Obrigada. Agora acho que poderíamos discutir um pouco, Cândido, porque foi muito informação, você ficar assim rápido, não, você sintetizou as ideias mais importantes, né? E há muitas questões que suponho que poderíamos discutir que do meu ponto de vista são importantes, né? Eu li todo o seu trabalho, você sabe, toda a sua tese, e eu acredito, do meu ponto de vista, vou deixar aqui, acho que vai bem, né? Do meu ponto de vista, o seu trabalho, ele traz uma muito grande em termos de características das vivências dos diferentes sujeitos com os quais você trabalhou, que você entrevistou. E fala muito da formação do médico enquanto estudante de graduação, né? E eu gostaria que você explicitasse, eu sei que você tem esses dados, porque eu vi nesse trabalho que eu li, seu, falam a respeito dessa sua formação durante o curso de medicina, da sua perplexidade ao se ver ou de um corpo morto ou diante de uma família que está sofrendo, né, por estar perdendo um ente querido, como ele próprio se sente. Eu acho que eu fui muito sintético mesmo ao apresentar e acabei não trazendo esses dados. Muito
muito importantes, mas respondendo a sua pergunta, o que, assim, uma questão que eu tinha talvez desde o início desse trabalho era a que formação o médico recorria diante da morte do seu paciente. Então, assim, ele recorria a uma formação acadêmica ou uma formação pessoal, né? Essa era uma grande questão que eu tinha. E, né, para mim ficou claro a partir, né, das entrevistas que eles recorriam à formação deles como pessoa, ou seja, a história de vida deles, né? E aí alguns diziam, olha, eu tive... o que me parecia é que a morte estava presente durante toda a formação e durante toda a história de vida deles. Só que assim, eu vivencio as minhas mortes na minha vida, né, como todos nós vivenciamos. Aí eu vou para a faculdade de medicina, um dos primeiros contatos que eu tenho é com a morte através do contato. Mas é uma morte desvinculada da história do sujeito, né? Então assim, eu vou ali estudar no corpo. É um corpo morto. Mas ok, até é lá o cadáver e eu estou aqui com toda a minha história de vida, com todos os meus sentimentos, emoções, enfim, né? E aí, de repente, né, eu sou lançado lá para... Eu tenho que lidar com pessoas que vivenciam, né, os seus processos de morrer, com familiares que vivenciam, né, a iminência da morte do seu ente querido, e eu estou lá, né, como pessoa, como profissional, tendo que lidar com isso. Então esse médico muitas vezes dizia que assim, olha, o que fazer agora? Né? Porque eu fui preparado para salvar vidas e estou tendo aqui que lidar com todos esses sentimentos e emoções que eu não aprendi a lidar, né? E emoções diante da perda de alguém. Eu até costumo dizer que assim, quando você fala de qualquer situação, você pode falar do vizinho e tal, só que aquilo lá pode não estar diretamente relacionado com você. Quando você fala de morte, não tem como, né? Eu costumo dizer que assim, morre-se na casa do vizinho, morre na minha um dia, né? Então não dá para falar de morte como sendo algo do outro apenas. Então o médico, diante dessa possibilidade de morte, tendo que lidar com esse processo, as emoções dele vêm à tona, né? E muitas vezes ele não sabe como lidar com isso. Então, eles acabaram relatando que assim, são situações muito difíceis, né? São situações que eles não sabem como lidar, e eles acabam acreditando também que não é uma formação acadêmica voltada para o conhecimento teórico apenas que daria conta, né, de prepará-los para lidar com essas questões. Preciso responder. Está aberto a vocês, se alguém... Perguntas abertas aqui aos presentes e quem estiver à distância, se querem colocar alguma coisa. Não precisa ser exatamente, mas é sobre o tema. Nós podemos dançar em torno dele. Eu quero fazer uma pergunta. Vem falar aqui. Fenomenologicamente, a gente trabalha a partir das vivências. E no seu caso, a gente está dizendo da morte, que é a não vivência. Qual é a sua experiência durante essa análise fenomenológica, diante dos seus estudos, essa falta de vivência que seria a experiência da morte? Quer dizer, pelo que eu entendi, o que você está dizendo é que quem está tratando com a morte nunca... É isso? Exato. Nunca vivenciou em si a morte. Olha, talvez até por não ter vivenciado não conseguiria responder. Mas assim, eu acho que é algo que é um limite, né? Algo que, inclusive, é algo que eu só posso falar sobre. Não é possível falar da experiência em si, né? Mas nesse âmbito desses médicos, nesse diálogo com os médicos, o que saltava para você na hora que eles relatavam essa experiência, né, do
paciente, ao lidar com a família, como você mesmo ressaltou? O que sobressaiu para você? Para mim, o que chamava muito a atenção o quão inevitável é inevitável você não esbarrar em seus sentimentos e emoções, os próprios sentimentos e emoções. E o despreparo com aquilo diante do que estava ocorrendo ali. A impotência. A impotência. Uma sensação enorme de impotência. Dá mesmo. Esse, de alguma forma, não é uma formação teórica, não é como que eu faço? Né? Tanto é que assim, essa é a ideia principal do trabalho, né? Que, assim, de trazer à tona essa possibilidade da escuta clínica como forma de transformar a história do processo de aprendizagem. Esse é o desafio, essa é a proposta lançada. Cândido, você falou muito da formação do médico, né? Que durante o período que ele faz a formação dele, né, de graduação ou a especialização, ele não tem muito a vivência de como tratar a morte em si, mesmo porque eles usam mais a formação pessoal do que a formação profissional para tentar lidar com isso. E assim, eu acredito que no teu estudo você também viu que assim, inúmeros médicos eles passam por tratamentos psicológicos, né? Ou através da psiquiatria mesmo, para lidar com as perdas das vidas que estão, no caso, nas mãos deles, né? Um monte de outros fatores, religião, formação cultural, formação familiar. E aí a minha pergunta é o que depois de tanto tempo, né, de medicina que existe no mundo, o que está sendo feito realmente para médicos, na verdade, durante o processo de formação deles, o que evoluiu com relação a esse tratamento da morte, para que a gente possa tratar isso na formação dele e não depois que ele já está atuando e aí ele comece a ter que procurar um profissional, não seja necessário, mas muitos procuram justamente ajuda posterior à perca de uma vida, né? Porque para isso na faculdade. Certo. Então, se a gente pegar historicamente mesmo falando, o morte tem que lidar com a morte, e passou a lidar com a morte muito recentemente, historicamente falando, né? Até nos anos, sei lá, décadas atrás, né? Então o médico ele era muito voltado, ele era muito preparado para salvar vidas. Quando ele não salvava, ele não tinha mais nada a ver com aquilo. Hoje não. Hoje a morte ela foi para o hospital. Hoje mais de 90% das mortes ocorrem no hospital. E quando não ocorre no hospital, a pessoa pega o doente em casa e leva para o hospital para o médico dizer, está morto. Então assim, o médico não tem mais saída com a morte de algum modo. Seja pela constatação, notificação ou acompanhamento do processo de morrer. Né? Então ele vai lidar com a morte. E aí, a questão da formação médica muito voltada para a cura, né? Voltada para aspectos biológicos, orgânicos, ele está tendo que passar por uma revisão disso tudo hoje. Não uma revisão, mas assim, olha, como inserir também esse tema, como abarcar esse tema também na formação. Né? Já tem tido uma série de estratégias. Uma delas é começar a discutir isso desde cedo da formação para ou aprimorar ou lidar com o tema depois da formação, mas de que forma fazer isso? Né? Esse é o desafio. Há muito tempo já tem psicologia médica em muitos cursos de graduação, não são em todas, mas ainda, né? E eu acho que esse é um pouco da crítica que eu queria fazer também.
ainda tem sido feito de forma teórica, entendeu? Então, assim, onde ele sabe que ele tem que lidar, ele aprende estratégias para lidar, permanece. E, ao meu ver, permanece por essa dificuldade de lidar com os próprios sentimentos e emoções. Então, de que forma trazer isso para a formação? Né? Abrir um espaço para que seja, né, transformada essa história de vida do sujeito em processo de aprendizagem, e aí através da escuta clínica. Então, a inserção da psicologia não só mas de forma prática também, que pudesse proporcionar a expressão e o compartilhamento dessas emoções e sentimentos como forma de manejo para ele em relação na lida com a morte, nos processos de morrer. Nesse caso você falou da teoria, né, que é muito aplicado a teoria, e o médico ele precisa fazer uma residência médica, né, para ele e depois a especialização. Nessa residência médica ele atua principalmente nas áreas de emergência médica, né. E ali é justamente onde você tem bastante perca de vidas, né. Não caberia, de repente, eu não sei se já existe, teria a vivência da morte e posteriormente a residência ele faria, dentro da grade curricular dele de especialização, ele fazer uma matéria, né, para a formação dele dessa parte da morte. Isso caberia? Eu acho que caberia em qualquer processo da formação, né? Até porque eu acho que diferentes formas é algo que vai mobilizá-lo sempre, né? Eu acho que de diferentes formas, né, ao longo da atuação profissional, caberia desde sempre, né? E até na fala mesmo dos entrevistados tem, né? Eu escolhi tal especialidade que vai lidar menos com a morte, eu abri mão de porque eu teria que lidar de forma mais próxima com a morte. Então também você vai vendo como que as pessoas vão se colocando nesse sentido, né? Sobre essa entrevista que você fez com os médicos, eles relataram problemas que eles tiveram, algum prejuízo em decorrência de ter passado por uma vivência de morte, se achar uma culpa, culpada, eu não consegui resgatar essa vida. Eles comentaram alguma coisa? Nosso gatilho? Não, mas ao mesmo tempo eles relatam a dificuldade de lidar com isso, né? Acabam se dando conta o quanto muitas vezes eles deixam de se envolver, eles acabam se afastando do paciente, da família, até por não saber aquilo, né? Então isso sim. Até aproveitando esse gancho desse comentário, é cultural brasileiro, né? Nós não sabemos lidar muito bem com a morte. Em outras culturas, eles fazem festas, né? Em comemoração à vida que aquela pessoa teve uma jornada aqui na Terra. Então, talvez isso explique muitos comentários, reclamações, né, que nós temos na nossa nação de profissionais que não conseguem atender da forma mais adequada possível, né? Vai numa consulta e fala assim, o médico nem olhou para minha cara, né? Só olhou para o que você tem e reclamou. Talvez seja até por causa dessa questão do distanciamento no teórico. Aquilo é um corpo que eu preciso ver a doença e acabou. E tem aquela coisa também, né, que na área da saúde ainda é muito forte. Seja neutro, né? Seja profissional, não se envolva. Então, assim, como que eu vou ter um atendimento humanizado sem me envolver? Como que eu vou ter um atendimento sem minimamente estabelecer lá um diálogo com as questões humanas? É um humano diante de outro humano, né? Então isso acaba sendo muito difícil. Mas ainda a enfermagem vivencia muito isso, essa coisa assim, olha, seja neutro, não se envolva, mas seja humano. Que é ser humano, né?
na sua fala, falou assim que, em termos teóricos, acabam vendo algumas estratégias. Você poderia falar assim, quais seriam essas estratégias? Ou não seria para lidar com essa situação? Não, são estratégias, até assim, olha, perceba que você é mobilizado e evite abordar esse tema com o paciente. Mas assim, eu até entendo, a estruturação da estratégia eu entendo, só que assim, o que acontece? Como que eu vou perceber, ou melhor, se eu percebo isso, eu já disponho de autoconhecimento. Se eu já disponho desse autoconhecimento, que ao meu ver ele é construído a partir de uma escuta clínica, né? Se eu já eu não vou, o que vai ser mobilizado não é uma questão, não é uma preocupação, entendeu? E assim, se eu tenho que ensinar isso, então eu identifico que seu é uma... Se eu não consigo identificar automaticamente, é porque eu já não me conheço o suficiente. Então, eu não vou conseguir fazer isso no processo ali, principalmente, ou melhor, ainda sendo diante da mobilização. Então, por isso que eu não vejo eficácia, né? Falando num termo que eu não gosto muito, mas né, se você pensar em estratégia, ele cabe bem. Então, também acaba não sendo viável na prática, né, em termos práticos. Então, eu acho esse tema, você, daqui nós dois, né, partilhamos o microfone. Eu acho esse tema, assim, muito excitante, né, excitante no sentido de presente. É como ele citou Heidegger, eu trabalho mais com filosofia, nós somos seres para a morte. Não há modo de... Uma criança pensa, ela pode não falar o termo morte, mas a finitude está presente, né? E o que eu lendo o trabalho dele, algo que me deixou assim bastante pensativa, lendo as descrições dos sujeitos, Paz, que disse como ele se sentiu, ele devia estar no primeiro ano, chegando, né? Eles chegam com 17 anos, alguns ainda não completaram 17 anos. São inteligentes, são muito inteligentes, porque fizeram todo aqueles inteligentes de um ponto de vista racional, fizeram todo o preparo, passaram no exame, estão lá fazendo o curso. E aí esse jovenzinho se depara na aula de anatomia e ele se assusta, porque é a primeira vez no depoimento dele, né, que ele diz assim, dá para ler na entrevista, que ele se percebeu como finito, ou seja, que ele ia morrer. Aquele cadáver, ou colocou, aí está, viu, Anderson, ou colocou na vivência da morte. Uma vivência, claro, nós não vamos viver a morte a não ser vivendo esse saber, nos sabermos finitos, ponto. Constantemente, não é nem para fugir, né? Nós ficamos constantemente na lida diária, certo? E na lida diária, o tempo... Então, aqueles momentos de reflexão, de estar com você mesmo, de se pensar em vida vivendo, e a vida indo, a gente não tem em geral. Aí você diz, outras culturas. Às vezes, se vive vivencia experiências desse tipo, em âmbitos mais religiosos ou artísticos, né? No teatro, ou então em sessões espíritas, numa igreja, etc., você vai vivenciando isso. Agora, é uma vivência, eu penso, que ela é complexa, né? E ela mobiliza muitas emoções, certo? Porque como é que eu, com 17 anos, me vejo
frente à morte. E não é porque eu tenho 17 anos que eu não posso, no minuto seguinte, estar morto. Posso, né? E isso pode assustar. Em geral, assusta, faz fugir, ele fugiu, né? Fugiu, aí ele conta a história de vida, ele foge e vai estudar, foi música. Foi música. Então ele foi pela arte e depois ele voltou, né? O que eu penso, sabe, que não se discutiu, eu não sei também nos cursos de medicina, nunca fui chamada para debater num curso de medicina uma formação em nível de graduação. Mas eu penso que essa formação poderia se dar para e passo. Por exemplo, na aula de anatomia, você tem um cadáver. Nós podemos discutir o significado, quer dizer, você vai ensinar tudo o que precisa ensinar, porque ele tem que saber mexer, né? Ele fala em manejo de texto. Você tem que saber e conhecer o corpo, e ali você está conhecendo um corpo parado, né? Sem dinâmica. É um modo de abordar o corpo, né? Todos vão vir durante o curso. Agora, pode haver um momento, aí não precisa ter a disciplina, percebe? Nesse, junto com este profissional, e talvez levando outro profissional, um filósofo, um psicólogo, num determinado momento, para discutir, aparecer, o que você vivenciou nesse momento com este cadáver, o que você sentiu, o que nós estamos vendo aqui, né? E assim, em cada momento do curso, eu acho que a formação iria se dando. Não é uma formação que a pessoa vai sair pronta, é só uma compreensão de vida. Se ele não tem de vida, ele médico, todos nós não enfrentamos nenhuma situação, não tem jeito. E ele médico, né, pelo que eu vi com você, seu trabalho, é interessante, também na minha vida, outras experiências, o médico se coloca, somente, mas pela profissão, na posição de Deus, né, de poder salvar. Porque ele é movido para salvar, ele é movido para dar vida, né? E aí eu acho que a sua pergunta tem bastante sentido. Quer dizer, e se ele não conseguir dar conta da vida, ele falhou. É isso, né, que eu acho que teria que ser muito discutido com ele, onde não tem importância. Tá? É assim mesmo, não tem importância. Né? Mas, onde nós somos, quem nós somos, né? Como é que nós vivemos? Certo? Quer dizer, tem importância, você é responsável, você tem que dar o melhor tratamento. Como a palavra que o Anderson usou, há uma impotência frente ao todo. Nós não somos deuses, certo? E isso eu já vi em alguns discursos de médicos, sabe, assim, muito mal, porque não salvou, que tinha que salvar. Às vezes quando é jovem, né, que você pega de um acidente, qualquer coisa. Né? E aí, o que você... Você que trabalha com eles e você trabalha no nível clínico, como isso chega para você? Assim, esse sentimento de eu sou culpado, eu não dei conta. Porque aí você já está na dimensão de um profissional responder a uma situação. Você já se deparou com isso? Sim, bastante. Eu acho que culpa por não ter conseguido reverter o quadro, isso é uma fala que eles usam muito, né? Isso é muito presente. E isso acaba, às vezes, repercutindo na forma de atuação deles, se não cuidado, se não trabalhar, né?
Por quê? Porque acaba gerando medo de novos episódios, novos acontecimentos. Então, assim, é como se eu não pudesse ter muitas mortes na minha prática, no meu currículo, né? Enquanto que não, né? Então, assim, transformar isso como sendo algo possível, não sei se natural, eu diria que sim, mas algo possível e que está presente na prática. E eles vão dizer de novo, porque está na contramão da formação tradicional, né? Somos preparados para salvar. Então, assim, possibilitar que eles entrem em contato, né, com essa sensação de impotência, com essa sensação de culpa, muitos se sentem culpados por não terem conseguido. Isso é um desafio tremendo e, ao meu ver, é o que nós poderíamos, né, chamar de cura. Porque é somente a partir daí que eles conseguirão ter uma atuação e poder cuidar até morrer, né? Porque também tem isso, eles acabam se distanciando do cuidado prestado, né? Porque assim, se eu não tenho mais o que fazer, o que eu vou fazer lá? Enquanto que não, né? Se eu pegar somente na perspectiva da cura, tá, pode ser que eu não tenha mais o que fazer. Eu posso estar presente, eu posso acompanhar, eu posso compartilhar aquela dor e aquele processo de morrer. E isso é muito gratificante, é algo que você pode fazer, né? Sem contar outros procedimentos que são extremamente importantes, como o alívio da dor, né? Nós falamos hoje de pacientes crônicos, de pacientes que vivem muito tempo em processo de adoecimento. Interessante, né, que essa questão da morte ser trazida está mais perto do profissional médico, porque as pessoas não morrem mais em casa, né? Muitas vezes, né? Antigamente a pessoa ficava mais idosa, etc. E era ali mesmo. Eu não sei se pela complexidade do nosso tempo, a quantidade de doenças que tem aparecido, e não só o modo de tratar as doenças, né? Nós temos muitos modos de tratar as doenças e de prolongar a vida, né? Com tecnologia e com drogas também. E aí esse doente, aí o médico e o doente passam a ter, eu andei pensando bastante com o seu trabalho, eu andei pensando essa situação. O médico acaba convivendo muito tempo com o sujeito doente. Ele não convive com a doença tomada na sua universalidade, na sua objetividade, como é que poderia ser tratado, com que drogas, com que recursos. Ele convive com essa pessoa adoentada e adoecendo e vivendo doente, né, e sentindo dor. O sofrimento. É o sofrimento do humano que ali está e ele convive com esse sofrimento. E aí que de falta de, não é falta de formação, talvez, não sei, né, Cândido, se seria falta de formação, ou talvez uma mudança de olhar para a vida e para a morte, e para o que pode um médico, para o que pode uma técnica, para o que pode as drogas, tá certo, que curam, que buscam curar e que ao mesmo tempo adoecem, né? Porque a gente toma por uma coisa, dói outra, né? Acho que essa abertura nos cursos que deveria ser dada em termos de discussões abrangentes, né? Colocar momentos de seminários, por exemplo, uma discussão dessa no curso seria excelente. Sim. Mas isso, né? nossa, isso me coloca um pouco como provocativo, porque fenomenologicamente a gente pode entender esse trato que o médico tem pelo seu paciente como um processo empático. Ele
Pela empatia, ele sente, ele reconhece o outro como semelhante a ele, então ele se coloca no lugar do outro que está. A minha crítica era, será que a gente não está pensando no reconhecimento de o médico deixar de ser empático em alguns momentos? Então, mas é exatamente nessa empatia que ele sofre e que ele não sabe manejar. Por essa empatia. É pela empatia. Ele foge, ele não sabe o que fazer. Entendeu? Eu acho que talvez o primeiro passo é repensar esse lugar de cura, né? É a profissão dele, né? Sim, mas assim, o que é cura? É não deixar morrer? Pois é. Então essa é a mudança de olhar. Exatamente. Você olha, eu suponho que, e aí não é só para a dimensão do médico, para todas nós, para a dimensão em geral. Nós temos que olhar para a vida, entender a vida, né? Essa vida, ela é vida e é morte. E a morte chega em cada momento, é cada perda que a gente tem é uma morte. É limitada. Né? E eu, por exemplo, eu costumo, com pessoas próximas, em momentos que eu percebo educacionais, com médicos, etc., deixar a pessoa sentir a perda. Por exemplo, tem um gato, a criança tem um gato morreu, né? Sofreu. Então não sai correndo para trazer um presente para colocar no lugar do gato, trazer outro gato para colocar no lugar. O tempo do luto, viver o luto, né? Então esse é o luto, esse caso do gato, o luto de uma vida, né? Quebrou. É o luto da boneca que quebrou. Não tenho que sair correndo comprar outra boneca. Então são pequenos momentos que são falta, né? Se morre um pouco. Morreu alguém na família, conversa sobre a morte, né? Sofrendo, claro que é difícil, é sofrido, ponto, mas tem que ser conversado, né? Não pode ser negado, é isso. E nós vivemos, né, exatamente numa época em que é proibido se frustrar, né? E cada vez mais se desenvolve lidar com, né, as frustrações, lidar com limites. Cada vez mais é menos desenvolvida a noção do limite. Ou seja, né, nós temos aí pessoas que não lidam mais com limites, com frustrações, ou melhor, não aprendem a lidar, né? Porque lidar todos nós lidamos o tempo inteiro. Isso também tem influenciado muito na maneira como lidar com processos de morrer e morte, processos de luto. Porque se a pessoa ela não aprendeu de algum modo a lidar com o limite, ela não vai saber lidar com perdas, não saber lidar com pessoas morrendo ou com morte. Né? Isso vai influenciar diretamente. Então isso também é uma questão muito relevante hoje em dia. Né? Na era da compensação, né? Que é um pouco que você falou, a gente vai compensando, né? Então, você perdeu isso, eu dou isso. Só que assim, tem perdas que são irreparáveis, né? Você perde seu pai, perdeu. E aí a pessoa às vezes fica perdida, né? Fica a vida inteira naquela falta, vivendo a falta do pai, né? A falta quando ela continua vivendo, não é porque perdeu o pai que não vive. Então, de que modo vamos viver? Então, né, que há algo aí que precisa, que pode ser feito e às vezes a própria pessoa faz e outras não conseguem. Né, Cândido, eu tenho pensado bastante também, e aí quem trabalha comigo lá no nosso grupo de pesquisa, sabe? Muita questão da tecnologia, né? da mídia enquanto meios de comunicação, e não pensando só em televisão, não, pensando nos programas, nos softwares de jogos, etc. Né? Situações de viver e morrer
de forma muito banalizada, né? Porque em cada jogo eu mato, mas na cena seguinte aquele personagem está vivo, né? Então, e às vezes, muitos jogos, a gente olhou, né? É assim, você ganha pontos se matar. Né? Valor. Sim. Né? Então são questões que estão aí, postas assim, falam, né, aspas, é mundo virtual, não é virtual, está aí, a pessoa está sentindo, está lidando com isso. Antes de ontem meu neto, comentando, está com 13 anos, me disse assim que ele queria ter 20 vidas, porque ele queria ir, se ele tivesse 20 vidas, ia para um prédio bem alto e se lançaria para ver como era. Porque daí quando ele chegasse lá embaixo, Tinha 19. ele estava vivo, porque ele tinha outras vidas. Então são as situações limites que as pessoas querem viver e que me parecem estão buscando viver, né? Aí, isso muito na questão do suicídio. E a gente andou discutindo com você, com a Débora, com mais gente, você o aumento do quantitativo de suicídios entre jovens, mesmo entre crianças, né? Não seria muito, é claro, em absoluto estou pensando em deixar tão corriqueira uma possível resposta de algo tão complexo. Né? Sim. Mas essa dificuldade de lidar com a impotência, de lidar com a falta, de lidar com o eu não posso fazer isso, né? De estar sempre numa educação de vida que todos estão sempre buscando colocar algo no lugar para a pessoa, compensações para a pessoa não sofrer, não se... uma possibilidade. Sim, sem dúvida, né? O lidar com a frustração, ou não saber lidar com a frustração, ligado a isso, né? Isso, lógico, esse não é o único fator, mas está dentre os fatores, né? Então, eu não sei lidar com frustrações, logo eu não saberei lidar, né, com as que nós vivenciamos ao longo da vida. Perda do trabalho, perda de um ente querido, perda de um relacionamento, né? Então, assim, são situações limites que muitas vezes eu não sei lidar por não ter aprendido a lidar com situações, né? Não saber lidar com a frustração. Esse é um dos fatores que tem sim aumentado o índice de suicídio, né? Enfim. A Débora escreveu, né, na transmissão um comentário. Diz ela: como não há lugar para dor em nossa época, o lugar agora é no corpo. Veja o aumento das doenças, das patologias mentais e da automutilação, por exemplo. Em relação ao que vocês estão falando. Exatamente, né? Menos eu consigo lidar, né, com os meus sentimentos, emoções e tudo mais, o corpo de algum modo vai respondendo, né? E ainda hoje se acha muitas vezes, até falando um pouco da questão da morte, que falar sobre ela, né, igual, voltando um pouco no que você havia dito, né, vamos falar sobre, né, vamos conversar com a criança sobre a morte, vamos potencializar o sofrimento. Então eu prefiro sofrer calado, logo esse sofrer calado, o corpo de algum modo responde, o corpo de algum modo não dá conta. Vide aí todas as teorias da psicossomatização e tudo mais. Aí ela continua: se todos nós tentarmos evitar o sofrimento, a dor e a morte, imagina o médico que está sendo treinado para evitar isso. Exato, né? E aí, assim, uma vez que ele não consegue lidar, né, por não dispor de condições, e aí se afasta. E é este afastamento que gera a culpa. Né? Nós temos muitos profissionais, até voltando um pouco da questão da culpa, né? A culpa ela vem um pouco daí, né? Não sabia o que fazer, logo eu não participei, e aí morreu, e aí o que fazer, né? É interessante
o seguinte também, né? Olhando assim para o médico, a sua formação e a sua profissão. Ele está lançado no meio da doença e é nesse meio que ele tem que sobreviver. E ele tem que sobreviver com saúde. Né? Então, ele vive muito mais crítico do que o meio-fio e que nós outros que trabalhamos com outras profissões vivemos. E se no momento da cultura do mundo ocidental se buscou fugir dessa situação pela ciência e pelo modo de fazer que separa sujeito e objeto e põe o sujeito que trabalha enquanto neutro para não se envolver, por outro lado, se ele só se envolver, ele também fenece. Aí há um meio-fio, não é meio-fio, em que ele tem que andar de modo muito ciente e se cuidando muito para conviver, acolher o doente e ao mesmo tempo cuidar de si, né? Isso. Desculpa. Fez um terceiro comentário e ela diz o seguinte: sobre o título A Morte da Morte, é bom fazer uma referência a Saramago em seu romance As Intermitências da Morte, em que ele trata de não morrer também é uma tragédia. Porque é verdade, né? Pensou se a gente morresse? Que sentido teria a vida? Porque assim, né, eu acho que a ideia da morte é que dá sentido à vida, né? Eu faço porque isso um dia vai acabar, isso um dia eu tenho tempo, né? Nós vivemos nessa dialética, nesse dilema, enfim. Imagine você não morrer nunca, né? Saber que assim, não, sou eterno. Que cansaço. Que cansaço. Não é? Gostei, que cansaço. Que cansaço. Bem, mais alguma questão? Muito obrigada, Cândido, foi ótimo. Você Obrigado. foi muito rápido na exposição, mas deu uma abertura para a conversa e é um tema fascinante. Né? Muito obrigada a todos. Não desliga. Me diz aqui, Anderson, aonde as pessoas poderão assistir se quiserem? Vai estar na página do Facebook da sociedade, então www. Tem dois caminhos, no YouTube ou no Facebook. Basta digitar Sociedade de Pesquisas. Muito obrigada, então fica registrado e talvez quando você der aula você possa levar, né, debates, o que você falou, e outras pessoas que possam se valer disso. Eu acho que do meu ponto de vista, é um debate importante. A sociedade agradece a vocês e aos demais que estão neste momento olhando de modo síncrono. Olha, agora aprende. Assíncrono num outro momento. Mas aqui está a abertura para a discussão. Muito obrigada. Obrigado. Pronto.